Sabe aquela jornada mental que, cedo ou tarde, quase todo mundo percorre? A gente vai falar sobre ela hoje, a tomada de consciência da finitude. Vamos mergulhar nessa enorme mudança que acontece quando a ideia de que nosso tempo é limitado deixa de ser só uma teoria e passa a ser real. Tudo começa mais ou menos aqui, com uma sensação que vai chegando de mansinho. Por muito tempo, a gente sabe que a vida tem um fim, mas é uma ideia vaga, distante, né? Até que, um dia, ela simplesmente para de ser abstrata. E é aí que essa verdade se instala. É um pensamento super simples, mas que tem um peso gigantesco. A vida que está acontecendo agora, ela não vai se repetir para sempre. Esse aqui é o ponto de partida de toda a nossa história. Mas antes dessa consciência se firmar de vez, a gente costuma operar num modo padrão. É como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. É o que a gente pode chamar de a ilusão do infinito. Nessa fase, a nossa energia tende a ir para todo lado. É aquela sensação boa de que todas as portas estão abertas, sabe? A gente acredita que sempre vai ter um depois para fazer as coisas. As decisões não parecem tão definitivas e a urgência é bem baixa. É um estado de abertura quase que total. Só que essa ilusão não dura para sempre, né? A realidade começa a apresentar umas rachaduras, os primeiros sinais de que aquele mapa que a gente usava talvez já não sirva mais. E essa percepção raramente chega como um trovão, de uma vez só. É mais como uma infiltração no dia a dia. É a passagem dos anos que começa a ficar palpável. As mudanças no próprio corpo, pessoas queridas que não estão mais por aqui, são as fases da vida que se fecham e não voltam. Pequenas evidências que juntas vão se acumulando. E com o tempo, todos esses pequenos sinais apontam para uma única e poderosa conclusão. Existe um contorno, uma borda, existe um limite. E é nesse exato momento que a nossa história interna ganha um rumo completamente novo. A partir daqui, as regras do jogo mudam. A percepção do tempo passa por uma transformação radical. Ele deixa de ser só um recurso que parece infinito e passa a ser algo com um valor imenso. Olha, o psicólogo Carl Jung resumiu isso de um jeito perfeito. Ele entendeu que essa consciência não é só um lembrete do fim, mas um agente poderoso que organiza toda a nossa vida interior. É aqui que o tempo para de ser só quantidade e passa a ser visto como qualidade. E a mudança é fundamental. O foco, que antes era disperso, agora busca uma direção. As escolhas, que pareciam leves, de repente ganham um novo peso. E aquela mentalidade do depois eu faço, dá lugar à percepção de que, nossa, este momento é único. Mas essa reorganização toda não costuma ser um processo tranquilo. Essa consciência do limite pode gerar um baita conflito interno, uma reação quase que de lutar contra a realidade, caindo na armadilha de querer sempre mais. Esse ciclo é super comum. A ansiedade que vem com a ideia do limite pode nos levar a uma corrida. Fazer mais, ver mais, acumular mais experiências, como se a quantidade pudesse, de alguma forma, compensar a finitude. Mas, no fim das contas, essa estratégia raramente funciona. E a sensação de que algo ainda está faltando, ela continua lá. Então, aqui está o pulo do gato. A finitude não é um problema de quantidade que a gente resolve com mais e mais atividades. É uma questão de qualidade. A solução não está em preencher o tempo, mas em estar presente nele. E isso nos leva à resolução dessa jornada toda. Existe uma outra forma mais silenciosa e profunda de lidar com isso. A finitude pode ser vista não como uma ameaça, mas como um convite. É um convite para um realinhamento, para cortar os excessos e focar no que é essencial. É um chamado para reconhecer o que de fato importa e, talvez o mais importante, para habitar o momento presente de uma forma mais completa. Porque a verdade é que este momento, esta fase, esta configuração específica da vida, com as pessoas que estão nela, com os desafios e alegrias que ela tem, isso não vai se repetir. E reconhecer isso não precisa ser triste. Pode ser o que torna cada instante tão precioso. E no final, talvez a grande lição da finitude seja esta. O foco muda da linha de chegada para a jornada em si. A preocupação deixa de ser com o fim e passa a ser com a qualidade, com a profundidade e o significado do que acontece em cada passo do caminho. Fica então uma reflexão final no ar. Se o tempo é um recurso finito, a grande questão que permanece é como ele está sendo vivido e o que continua sendo adiado, como se aquela antiga ilusão do infinito ainda estivesse no controle.